Mais uma vez, o Flamengo demonstrando que é o time do extracampo, né? Eles criam as narrativas, a mídia deles e a mídia tradicional, que é flamenguista, também absorve aquilo e leva como uma tentativa de criar aquilo como se fosse uma verdade. E agora que acabaram os campeonatos, acabou a temporada, vamos dizer assim, no Brasil, eles estão criando essa narrativa aí contra o gramado sintético, criando uma campanha contra o gramado sintético e tudo mais. Mas como eu sempre digo aqui, o que não é dado é achismo. E o que mais me incomodou quando eles criaram a narrativa sobre o Palmeiras ser o time mais favorecido pela arbitragem, quando na verdade foram eles que ganharam a arbitragem várias decisões aí esse ano, e o Palmeiras ficou quieto, dessa vez o Palmeiras está respondendo, graças a Deus, acorda Palmeiras. E aí o Palmeiras está simplesmente jantando todos os argumentos de que o gramado natural no Brasil é melhor do que o sintético. Com dados e sem achismo, o Palmeiras trouxe aqui a média anual de lesões dos clubes da Série A desde 2020, tá? Que foi o ano da instalação do gramado sintético no Allianz Parque, até 2024, que é até onde se tem dados completos. O Palmeiras é o time da Série A que menos teve jogadores lesionados, apesar de jogar e treinar no gramado sintético. E o segundo com menos lesões, Atlético Paranaense, que também é sintético, maluco. Já os outros times que jogam no gramado natural, que na verdade é totalmente esburacado, não é um gramado de qualidade como eles falam que é, né? Todos eles têm um histórico de lesão muito maior do que do Palmeiras. Porque é nisso que eles se apegam, né? Eles falam que o gramado sintético tende a lesionar mais os jogadores e não existe nenhum estudo comprovando isso, é puro achismo, tá? E aí o Palmeiras, para responder, porque o Felipe Luiz comentou que lá na Europa não tem isso, não sei o que e tal. E aí o Palmeiras trouxe a incidência total de lesões, a média de lesão, comparado com a média europeia de lesão, ou seja, onde tem os gramados 100% naturais, onde não tem sintético. E no Palmeiras tem um histórico muito menor de lesões do que o histórico das ligas europeias, tá? E aí eles incluíram também o dado dos treinos, porque o Palmeiras também treina no sintético. E mesmo assim, o Palmeiras tem um índice de lesão muito menor do que os europeus. E o Palmeiras não parou por aí, continuou jantando sem achismos, tá? Trouxe aqui também o total de dias perdidos por atletas lesionados, ou seja, o tempo que o cara deixou de jogar porque estava lesionado. No Palmeiras é uma quantidade muito menor do que na Europa, por exemplo. E aí eles agem como se o gramado natural deles fosse realmente o mundo ideal, né? Não fosse esburacado, não fosse cheio de terra, parecendo uns pastos, né? Sem drenagem. E aí o Palmeiras foi lá, continuou jantando e trouxe relatos de outros gramados, né? Então, torcedores do Flamengo detonam o gramado Maracanã. O Flamengo que levantou essa campanha. Quem encabeça todas as campanhas extracampo é o Flamengo, né? E os trouxas vão na onda, no embalo. Gabigol do Flamengo critica gramado do Maracanã. Beach soccer, meu Deus do céu, cheio de areia para disfarçar os buracos. Flamengo, staff do Bruno Henrique. Nossa, mau caráter do Bruno Henrique, mas vamos lá, né? Atribui lesão ao gramado amador do Maracanã. Mesmo depois da vitória, detona gramado, Tite detona gramado do Maracanã, Jesus Cristo, tá? Então eles estão defendendo o gramado deles, que na verdade é muito pior que todos os gramados do Brasil, se bobear. E aí tem outros relatos envolvendo o Fluminense, sempre no Maracanã, ó. O Guga culpou o gramado para um jogo decisivo, Conmebol também criticou o gramado, Conmebol também criticou o gramado. Ai, que maravilha, hein? Que vergonha, hein? A jantada não para por aqui, porque o Palmeiras trouxe relatos de jogadores do Flamengo falando mal do gramado deles, e falando bem até do sintético aqui, ó. O Jorginho falando em 2025, se era pra jogar num estádio onde não tem um gramado, acaba sendo melhor jogar num sintético. Jesus, o Jorginho joga no Flamengo, gente, pelo amor de Deus. O Léo Pereira joga no Flamengo também. O campo do Maracanã está bastante duro, a sola do pé dói. Ah, não, mas é o sintético que lesiona os jogadores, né? Segundo o achismo da rapaziada aí. O gramado da Europa hoje é melhor, mais fofo. Sentiu do Maracanã um pouco duro. Samuel Lino criticou o gramado do Maracanã, o gramado do qual eles dizem, a diretoria, principalmente do Flamengo, alguns times trouxas vão no embalo, dizem que é o melhor caminho, né? Para fechar isso aqui, né? Não um time que coloca os seus jogadores da base dentro de containers, isso pega fogo e eles não assumem a responsabilidade, eles não se importam com os jogadores. Eles não estão nem aí se é pro bem-estar dos jogadores, que é o que eles dizem prezar quando eles defendem o natural. Na verdade, eles estão querendo enfraquecer os times que têm receita por causa do gramado sintético, é o caso do Palmeiras, né? O Palmeiras paga a reforma do seu estádio através do aluguel
para que ocorram eventos no local. E é por isso que o sintético está lá, porque a recorrência de uso do gramado é muito grande e vai ser assim até 2030, durante 30 anos. 2034, é isso.